agora no Metrópolis. Um dia, o cartunista Caco Galhardo leu uma entrevista do roqueiro Sting, na qual ele se vangloriava de passar até 5 horas ininterruptas em atividade sexual com sua parceira, graças às técnicas de autocontrole erótico derivadas do Tantra Yoga, que proporcionam ao homem horas a fio de ereção impecável e ânimos fornicandi de leão em tempo de acasalamento. Baixando o jornal, meu amigo Caco ruminou aquela informação até chegar a uma pergunta que endereçou a si mesmo. Pra quê? Você tá perdido? Sim, eu tô perdido. Como é que é? Posso te ajudar. Por favor, se puder. A família já é dada, agora os amigos você escolhe, né? E num determinado momento da sua vida, parece que você vai perdendo eles, escapando, eles vão escapando da sua mão, eles vão saindo, vão se esvaindo. A amizade é uma coisa linda. Você é o quê? Drogado, esquizofrênico? Drogado. Sorte! Qual a sua droga? Remédio pra ansiedade. Eu já tomei de tudo. E agora? Agora eu vou morrer. Por quê? Precisa mais. Boa noite. O Metrópolis de hoje começa com Crônicas Safadas. O escritor Reinaldo Moraes reuniu suas colunas da revista Status, escritas entre 2011 e 2014, neste livro aqui, chamado Cheirinho do Amor. O Reinaldo está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre essa safadeza toda em alto estilo, não é, Reinaldo? Como sempre. Ah, como sempre, lógico. Eu consegui ler muita coisa. Sobrou ainda alguma coisa para eu ler. E, Reinaldo, eu sei que tem pelo menos uma das crônicas que é inédita. É isso? É a Proibidona. A Proibidona, que se chama... deixa eu ver, eu anotei aqui, O Desejo em Dois Tempos. Ela começa com uma atriz pornô, né, norte-americana, papapá, e acaba lá em Marquês de Sade, 120 dias de Sodoma. Foi por causa do Marquês de Sade, a coprofagia ali, foi isso? Foi exatamente isso, né? Porque é muito pior você citar o Sade do que você ser o próprio Sade, assim, né? Porque é uma espécie de condenação, porque, sobretudo nesse livro, 120 Dias de Sodoma, que é uma delícia de livro, que eu li assim como uma comédia, né? Claro. Mas é basicamente sobre sodomia e coprofagia, basicamente. Exato. E eu ainda cito nessa crônica um dos episódios mais brandos, mais suaves, assim. Mas o meu editor, o Cacá Sambrana, lá da Status, que é um amor de pessoas, nunca interferiu em nada, só que nessa aí ele passou a mão no telefone e falou, pouco demais. Seguinte, pô... Será que não dá para dar uma maneirada, ou talvez escrever outra crônica? O pessoal aqui do comercial está achando que a gente vai perder todos os patrocinadores da revista. Tá? Eu falei, tudo bem. Né? Claro. Aí eu fiz um bem bolado ali com outra crônica e mandei, mas falei, pô, mas eu acho que ela está bem escrita, porque eu acho que, apesar de todas as crônicas terem alguma menção a sexo, né? Sim. E todas naturalmente, que é escrito para Status, né? Status, que é uma revista, né, que tem esse gancho. Na verdade, as crônicas tratam de literatura, porque como eu não sou sexólogo, eu não sou médico clínico, eu não sou psicólogo, psicanalista, filósofo, quer dizer, eu não tenho uma abordagem profissional ao sexo. Né? Sim. A minha abordagem é estritamente literária, quer dizer, a única ferramenta que eu tenho para lidar com esse tema é a escrita. Claro. Agora, eu li aqui, por exemplo, Catherine Serge e Moi, em que você descreve esse encontro, eu nem sabia, que muita gente pode dizer, será que é verdade? Mas pelo jeito parece que foi mesmo, que você encontrou lá em Paris, um cineminha, quando você olhou para o lado, entrou um casal barulhento e tal, que você mesmo já teve vontade de xingar, e aí quem era? Era Catherine Deneuve e o Serge Gainsbourg. Só isso. Mas o legal é como você encaminha para contar essa história, né? Acho que é isso, né? Essas crônicas, elas têm, assim, quem se dispuser a ler esse livro linearmente, né, vai perceber também, assim, o caminho da construção das crônicas. Claro. Porque quando me convidaram, né, para fazer, um velho jornalista aqui, mineiro, né, mas está aqui em São Paulo há algum tempo, o Nilando Beirão, que é o coordenador editorial lá da Editora 3,
como eu tinha publicado Pornopopeia, né, em 2009, que é um romanção ali, onde também o sexo não é exatamente uma exceção, assim, né, na construção das cenas e tal, e ele gostou muito e tal, e falou, vai escrever lá uma crônica, você não quer escrever uma crônica? Porque a revista Status, ela existiu nos anos 70, 80, eu acho que até meados de 90, Sim. Depois sumiu e tal, e voltou há 3 anos atrás. Né? Então, o Nirlando falou, olha, a revista vai voltar, você não quer ter uma coluna lá, vamos botar inclusive como rubrica ali, Pornopopeia e tal. Aí eu falei, tudo bem, maravilha, acertei lá com ele. Quando eu fui escrever, eu pensei, nossa, me meti numa super fria aqui. Porque eu não tenho, como é que eu vou falar de sexo, imagina, né? Eu não tenho nenhuma capacitação, professor. Eu só tenho o meu modesto sexo, assim, né? E as experiências. Mas a partir da sua experiência aí, do relato de experiências alheias. Alheias e o noticiário. Tal, Noticiário, claro. E aí eu comecei a tentar descobrir. Aí essa crônica também, do Catherine Sérgio Moá, eu comecei a escrever, não, Catherine porque ela fez o Belle de Jour, né? Isso. Que ela era uma granfina que se prostituía à tarde e tal. Então, pô, aí já tem um gancho. E o Serge Gainsbourg, o Serge Gainsbourg é porque Je t'aime moi non plus, Jane Birkin, que tocava em todos os motéis e tal. Então, o Serge Gainsbourg, aí, de repente, o sexo às vezes entra pela tangente, né? Claro. Em outras crônicas vai direto ao ponto. Claro. Você estava vendo qual filme mesmo aqui, nesse dia? Era Os Anjos de Cara Suja, do Robert Bresson, Claro. filme dos anos 40. Aí, quando eu li isso, que você estava vendo um filme específico e tal, eu me lembrei por que você nunca tinha, pelo menos aqui, até onde eu consegui ler, por que você não escreveu sobre Ninfomaníaca, por exemplo, do Lars von Trier, não sei se você assistiu ou não, ou, por exemplo, O Azul é a Cor Mais Quente, né, que tem as 2 meninas lá se pegando durante 3 horas e tal. Você pensou eu tô nisso? quase puxando meu caderninho e anotando. Anota aí para as próximas. São boas ideias para você escrever, hein? Porque ali... Muito boa, né? muito boa. Que dá para puxar para outros lados. Aí já vê o prato feito. Exatamente. Agora, aqui, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, Bem-vindos à Era... É Ein ou Rein? É Rein. Isso é sueco? É sueco, porque em sueco eu acho que ele é Han e ela é... Aí está escrito, enfim. É aquela notícia que tem uma escola lá que não trata mais meninas e meninos de modo diferente, né? Aboliram a questão de gênero, diferenciação de gênero. Então parece que ele, em vez de chamar ele ou ela, eles chamam de rein, que seria um pronome neutro. Claro. Seria aquilo. Não seria aquilo, seria... Ei, você aí. Pode ser ele ou ela. É sobre a questão, o filé mignon dessa crônica é o Laerte, né? Que quando resolveu assumir essa persona feminina, fez isso de forma pública e para causar um estardalhaço mesmo e colocar em pauta, colocar em discussão. Você se chocou quando viu o Laerte pela primeira vez? Rapaz, é uma coisa que eu também digo aí na crônica. Você diz aqui. Um mês antes, o Caco Galhardo tinha um programa lá na Rádio UOL e eu e a Ana Pandes, uma garota aí, uma escritora também, os 3 tínhamos esse programa, que era um podcast lá na Rádio UOL, e a gente tinha acabado de entrevistar o Laerte, que ele nem sequer era afeminado, quer dizer, um cara que se identifica tanto, né, com a figura da mulher, você espera que ele, na versão homem, tenha os trejeitos, assim, femininos e tal. Mas nem isso ele tinha, ele era um carinha normal, com a sua camiseta, calça jeans e tal. Um mês depois, o Caco falou, cara, você não sabe, o Laerte, eu encontrei com ele, está com as unhas pintadas, assim. E depois, mais adiante, ele falou, cara, ele não só está com as unhas pintadas, mas ele está com os brincos agora. Depois eu falei, não só está com a unha pintada de brinco, mas ele está com um salto alto. Mas ele foi aos poucos, né? Como até uma estratégia de provocação. Assim, e todo mundo ficou muito espantado, né, de ver aquilo. Realmente... A questão da sexualidade humana é bem profunda. Aliás, você cita uma frase aqui que seria possivelmente do Caetano Veloso, que eu acho que resume tudo. Se o Freud... Cara, poderia ter sido escrito pelo Freud essa frase, genial, porque é genial. O Gil disse que o Caetano teria dito o seguinte: sexo não é tudo, mas tudo é sexo. E Freud assinaria embaixo com certeza isso. Essa frase devia ser, inclusive, a epígrafe do livro, porque é o que resume o espírito desse livro. Porque você não tem... Depois de a certa altura ali, depois
de ter escrito já umas 10 crônicas, os temas, eu já não tenho que procurar os temas chovem sobre a minha cabeça. Assim. Claro. Ao contrário, eu tenho que peneirar para ver assim, qual que vai dar mais caldo ali, né? Literariamente falando. Não vamos dizer que você foi censurado, mas pediu assim, pô, dá para trocar por outro e tal. Mas você mesmo, você se limita em alguma vez? Você, não, acho que estou indo demais, tem essa coisa? Ou você não se censura em nada? Não me censuro, me censuro. O critério é puramente literário, quer dizer, é o que está dando certo na escrita. Porque também tem uma coisa, se você escreve para revista, ainda mais uma revista de entretenimento, né, como a Status, na linha da Playboy e tal, é uma revista que a pessoa pega, tem uma forte carga informativa, mas a base é o entretenimento, é você sentar no sofá ali e se divertir. Então você tem um pouco o compromisso em fazer um texto ágil, um texto engraçado, e ter assim, uns ganchos assim, para prender a atenção do leitor, né? Então, na verdade, eu me preocupo mais com isso, e não com os limites morais, digamos assim, do que, apesar de me chamar Moraes, assim, eu me preocupo muito com os limites morais, assim, da empreitada. É sensacional, Reinaldo, parabéns, adorei Cheirinho do Amor, são crônicas safadas, está aqui o novo livro do Reinaldo Moraes, que fala de sexo, apesar de eu não ser um especialista, com o seu jeito de escritor. Genial, obrigado. Legal, obrigado. Até a próxima. Valeu. Muito bem, a gente faz uma rápida pausa agora, mas antes uma boa notícia para São Paulo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que prevê o fim do elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão. A proposta segue agora para votação em plenário. O texto prevê a desativação completa da via em 15 anos. Vamos esperar para ver. Metrópolis volta após o intervalo. E acaba de entrar em cartaz o mais novo filme da diretora Lina Chamy. Os Amigos conta a história de um arquiteto que passa a reavaliar a vida depois de acompanhar o funeral do melhor amigo de infância. Juliana. A premissa do filme é o Theo, né, que é interpretado pelo Marco Rica, que é o nosso protagonista, que de manhã vai ao velório do seu melhor amigo de infância, quem ele não via há muito tempo. E, claro, durante o dia ele vai lembrar do amigo. Essa lembrança do amigo é uma lembrança dele mesmo, criança. Né? É um resgate dele mesmo, criança. E, portanto, desse estar no mundo um pouco mais fresco, puro, vigoroso. Quanto tempo vocês pretendem morar lá? Para sempre. Para sempre. É um dia na vida desse personagem, né? Um dia comum, ele tem que trabalhar, tem que fazer as coisas e tal. Mas, paralelo a essa trama, tem uma brincadeira com Ulisses, que é interpretado por crianças. Quando o Polifemo dorme, Ulisses pega sua espada e fura o olho de Polifemo e escapa escondido atrás de suas ovelhas. E é uma história que é o contraponto da ideia de voltar para casa. Porque Ulisses, na verdade, a grande jornada de Ulisses ele fica 10 anos tentando voltar para casa. Quer dizer, voltar um pouco para o seu espaço, para ele mesmo, que é a jornada do protagonista, do Theo. Você tá perdido? Sim, eu tô perdido. Como é que é? Posso te ajudar. Por favor, se puder. A família já é dada, agora os amigos você escolhe, né? E num determinado momento da sua vida, parece que você vai perdendo eles, eles vão escapando da sua mão, eles vão saindo, vão se esvaindo. E eu acho que o filme trata disso, de como recuperá-los, como esses pequenos elementos que aparecem na sua vida são, na verdade, fundamentais para que você recupere muita coisa, não só da existência, mas das pequenas e grandes questões humanas. Comenta um pouco da Maju, da personagem da Dira Paz, sua amiga positiva, né? Exatamente. Que te ajuda. E tem uma relação meio
dúbio ali. né? Fica meio dúbio no filme, né? Porque a amizade e o amor são muito próximos, né? E para você escorregar, né, numa coisa como essa, é muito simples. E ela é aquela mulher, né, com os filhos, alegre, feliz ao mesmo tempo, cheio de pepinos, ao mesmo tempo vê a vida completamente oposto dele, né? E é muito engraçado que ela tenta ajudá-lo, tentando trazer uma mulher para ele, uma companheira, e quando ela se vê ali de frente dele tentando se encantar ou se encantando por uma outra pessoa, ela tem uma crise de ciúme. E o que é o amor comparado à amizade? Sem amizade não existe amor. É um filme sobre a amizade como um sentimento que não é tão glamorizado como o amor, né? O amor recebe os holofotes e tal, mas a amizade é algo que existe na vida da gente de uma maneira constante e segura muita onda. Às vezes o cinema é feito de grandes gestos, né? A literatura, o drama. Esse é um filme intimista. Esse é um filme que busca sentimentos cotidianos e mergulha neles. Né? Eles são sentimentos assim que são fundamentais para a gente sobreviver. A amizade é uma coisa linda. Olha, e tem mais filmes chegando aos cinemas nesta semana. Aliás, antes da gente falar deles, não esqueça de mandar suas opiniões pelo nosso WhatsApp. A gente quer sempre saber qual a estreia que você mais gostou, não é, de cada semana. Anote aí o número, é 11 976 73 15 40. Eu vou destacar aqui 4 filmes, quem sabe você vê no fim de semana e já manda na semana que vem, dizendo pra gente qual que você gostou mais. O primeiro é um filme brasileiro também, se chama Boa Sorte, é o filme de estreia da Carolina Jabor, que é a filha do Arnaldo Jabor, que tem a Débora Seco como protagonista. A Débora Seco faz o papel de Judite, que é uma mulher de 30 anos, soro positiva para HIV, não responde aos medicamentos antirretrovirais e é uma usuária de todo tipo de droga. Ela vai para uma clínica, né, para se tratar de dependentes químicos e lá ela conhece um rapaz de 17 anos, o João, o papel do João Pedro Zappa, que é um rapaz deprimido, dependente de ansiolíticos. Os dois se apaixonam, né, por não contarem aí com outros apoios familiares, por exemplo, e vem nessa relação uma saída para suportar os seus sofrimentos. A Débora emagreceu 11 quilos para fazer este papel. O roteiro é do Jorge Furtado, junto com o Pedro, e é baseado num conto do Jorge Furtado que se chama Frontal com Fanta. Esse filme foi o vencedor do prêmio Júri Popular em Paulínia. A única coisa que eu sei é que você prolongou o seu tempo. Cássia Kiss faz uma participação no filme. Agora, vocês já viram o filme Relatos Selvagens, filme argentino? Pois aqui no Brasil já levou muitos brasileiros para assistir. 200 mil, quase 200 mil pessoas já assistiram Relatos Selvagens, não é? E se eu perguntasse para você assim, já que filmes argentinos fazem muito sucesso aqui no Brasil, quem é a cara do cinema argentino? O ator que é a cara do cinema argentino? Ricardo Darín, você vai dizer, não é? Pois o Darín está numa nova estreia aqui no Brasil, num filme que se chama Sétimo. A gente vai ver as imagens agora aí. Se passa em Buenos Aires, como vocês estão vendo aí algumas imagens. É um filme de suspense, o Darín faz o papel de um advogado, em processo de separação, ele vai buscar os filhos no apartamento da mulher, para levar para a escola. Aí ele encontra as crianças, são pré-adolescentes, e eles fazem sempre essa brincadeira. Quem é que vai chegar primeiro no térreo? As crianças vão pela escada e ele vai pelo elevador. Aí acontece isso que vocês estão vendo. As crianças desaparecem. Ele chega no térreo, entre o sétimo, por isso o sétimo se chama, entre o sétimo andar e o térreo, as crianças desaparecem. Aí fica aquela pergunta, o que aconteceu afinal? Foi algum inimigo desse advogado? Foi vizinhos? O porteiro, por acaso, está envolvido nessa história? Enfim, é um suspense muito bem dirigido, que tem o Darín aí, levou 1 milhão de pessoas para assistir só lá na Argentina. Imagina. Bastante gente. Aliás, tanto filme argentino, né? Isso é uma outra pergunta, se você quiser também dizer se você gosta dos filmes argentinos, por quê? Se você viu Relatos Selvagens, por que você gostou? O nosso WhatsApp é o 11 976 73 15 40 também para você falar sobre esse assunto, se você quiser. Estamos abertos para conversar. Falando em filme argentino, vocês viram aquele, como é que se chamava? Elza e Fred,
que é aquele casal de velhinhos, pois agora foi feito um remake norte-americano. Exatamente. Os Estados Unidos gostam de fazer, quando dá certo uma fórmula, e eles estão muito, né, de olho no sucesso que o cinema argentino faz no mundo inteiro. Eles pegaram, acharam simpática a fórmula de juntar duas pessoas com mais de 70 anos, no caso aí, que redescobrem o amor, e eles chamaram 2 veteranos para fazer, no caso aí, a Elsa e o Fred. A Elsa me perdi aqui, a Shirley MacLaine, exatamente, e o Christopher Plummer faz o Fred. Quem é o diretor é o Redford, é o Michael Redford, que é o mesmo diretor de O Carteiro e o Poeta. A trama você já sabe, né? Aquele cara rabugento, que é o Fred, não quer saber nada da vida, encontra uma vizinha nova, interessante, faceira, que mostra para ele o que é viver a vida, de novo, um resgate, né, do que é o bom viver da vida, e ela quer reviver uma cena clássica de um filme do Fellini, que é aquela da Fontana de Trevi, de A Doce Vida, e aí é isso aí. Agora, a pergunta que fica é, será que esse remake vai superar o filme argentino? Você pode assistir e também devolver a resposta pelo nosso WhatsApp, se você quiser. E para não dizer que a gente só fala de filmes argentinos aqui nesse programa, tem um filme norte-americano que a gente vai destacar também, que se chama De Volta ao Jogo, e é com Keanu Reeves, exatamente, o cara lá do Matrix. Ele está de volta aí nesse filme, é um filme de ação, o título original é John Wick, e a pergunta é, quem é o John Wick? No princípio parece um cara legal, um cara maneiro, perdeu a mulher dele, ganhou um cachorrinho, esse que apareceu aí, um Beagle, ele fica apegado a esse Beagle. Só que acontece que um cara, esse garoto aí, rouba o carro do John Wick e mata o cachorrinho do John Wick. E aí a gente fica realmente sabendo quem é esse John Wick, que é um matador profissional que mata todo mundo e não respeita ninguém, inclusive o chefe da máfia russa, máfia da Rússia. O filme foi muito bem recebido nos Estados Unidos, recebeu ótimas críticas, dizendo que é um filme de ação que lembra bons filmes de ação dos anos 80, e o pessoal de lá indica, dizendo que Keanu Reeves voltou em boa forma nesse filme. Filme de ação dos bons tempos de filmes de ação. Antes do intervalo, mais uma dica cultural para esse fim de semana. O pianista Nelson Freire se apresenta com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Nesse domingo, o concerto acontece na Sala São Paulo e traz no programa obras de Brahms e Chopin. Metrópolis volta então daqui a pouco. Até já. A Luzia Dvorak faz show neste domingo no Sesc Pompeia. O repertório é quase todo do primeiro disco dela, que se chama Luzia, o disco. Aliás, na semana que vem tem uma matéria com ela aqui no Metrópolis. O programa de hoje, então, fica por aqui. Uma boa noite e até domingo. Domingo, o programa é às 8 horas, tá bom? Até lá!